No ar? No ar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, falando agora sobre o Goiás Esporte Clube. Goiás com o novo treinador Wagner Mancini foi apresentado. Foi apresentado nessa tarde. Bom, 42 minutos de coletiva, de pronunciamento, e são detalhes importantes. São falas importantes. O Lucas Andrino falou antes do Mancini. Eu ainda não escutei na íntegra, só dei uma olhadinha aqui se o áudio estava ok, para reagir, a escutar junto com vocês. Então vamos nessa. Antes de a gente já escutar junto, deixa seu like, se inscreva, curta, compartilhe. Eu estava numa ascendente muito boa no canal com visualizações, inscritos, quase chegando a 1000, mas tive que dar uma parada. Deus sabe de tudo. E vamos para cima de novo. Vamos conquistar esses 1000 inscritos. E semana que vem tem convidado especial para vocês. Se bater os 1000 inscritos, eu libero nas minhas redes sociais, para os grupos de WhatsApp que estou aí, o nome. Se não bater, vocês vão ficar sabendo só quando eu subir o vídeo. Beleza? Mas se inscreva aí, curta aqui no meu pequeno estúdio em casa, podendo falar com vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos escutar aqui Wagner Mancini. Pessoal, boa tarde a todos. TV Goiás ao vivo no nosso canal no YouTube para a coletiva de apresentação do técnico Wagner Mancini. Bom filho, a casa torna. Temos que compor na mesa nosso diretor de futebol, Lucas Andrino, e também o diretor executivo, Leonardo Pacheco. Lucas Andrino, nosso diretor de futebol, vai fazer aí a apresentação, as boas-vindas da nossa nova comissão técnica. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo à TV Goiás. Boa tarde a todos os torcedores, a todos os membros da imprensa de Goiânia que se fazem aqui presentes. Boa tarde, professor Wagner Mancini, meu querido amigo. Boa tarde, Léo, amigo e companheiro de trabalho. Hoje nós... Queria ter mandado ele embora, né? Não queria, né, Andrino? Sou diretor executivo, compondo a mesa. É um dia muito importante, um dia em que o retorno do professor Wagner Mancini junto da tua competente comissão se faz de extrema importância para que juntos nós, com muito trabalho, com muito afinco, busque os nossos resultados, que o ano passado escapou por tão pouco. E eu tenho certeza que juntos esse ano, professor, nós vamos buscar os nossos objetivos e entregar para o nosso torcedor não só o título da Copa Verde, mas também o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo ao Hever também, muito bem-vindo Lucas Itaberaba, ao Cláudio e você como representante, professor. Muito bem-vindo. Você quer falar? Obrigado, Lucas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que aqui estão, agradecer ao Leonardo Pacheco, que se faz presente aqui, a diretoria, assim como o Lucas, falar da minha alegria de estar voltando para cá, agradecer, logicamente, a toda a diretoria pelo esforço que foi feito. Acho muito importante, neste momento, a gente falar um pouquinho, e eu vou fazer uma breve fala, até para a gente já pontuar algumas coisas que são importantes. Eu, naquele momento, lá no final do ano passado, eu decidi não permanecer no Goiás, depois de uma conversa com toda a minha equipe, com o meu representante, que é o Fábio Melo, com aqueles que formam a minha equipe de trabalho, que é o Hever, o Cláudio, o Lucas. A gente sentou, avaliou. Eu vinha de 4 anos de seguidos trabalhos, inclusive em 2024 eu saí do Ceará, assumi o Atlético Goianiense, saí do Atlético Goianiense e já assumi o Goiás. E a gente também tem vida pessoal, e às vezes isso acaba acarretando uma série de coisas,
Então, que todo mundo entenda que naquele momento a gente tomou uma decisão de não permanecer, muito em cima daquilo que a gente vinha vivendo, e também para que nós tivéssemos um tempo para respirar, para analisar o futebol de um outro ângulo. Acho importante quando você... Ele tá pegando a responsabilidade de não ter permanecido no Goiás, porque o Goiás foi muito cobrado, né, por não ter renovado com ele. Ele tá pegando essa responsabilidade, de certa maneira? Pelo menos eu estou entendendo que sim. Mesmo que tenha informações que o clube não iria renovar, já estava em contato com o Jair Ventura, tanto é que o Jair fechou. Curioso. Tem para sua vida pessoal e profissional um período de investimento, de reflexão, de tudo aquilo que o futebol pode nos trazer. E foi muito importante, porque esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar vários campeonatos estaduais, daquilo que com certeza vai ser útil ao longo de toda a temporada, né? Então foi uma decisão difícil de ser tomada, porque nós vínhamos de uma sequência muito boa, um time invicto, sem tomar gols, que quase conquistou o acesso, e de repente você ter que interromper o trabalho, assim como foi difícil recusar algumas propostas no começo desse ano, de times sul-americanos, de times de Série A, enfim, mas acho que o mais importante é que a gente está de volta. Eu agradeço o Lucas, confio muito, não só na pessoa do Lucas, no profissional, como na montagem do elenco. Já tive a oportunidade de olhar, de analisar, não tenho dúvida que o Goiás vai brigar pelo acesso esse ano da Série B, e nós temos antes as finais da Copa Verde. Eu acho que tudo isso nos serve como ingrediente para que a gente possa realmente lutar muito com afinco para buscar os melhores resultados e as melhores conquistas para a nossa equipe. Uma declaração polêmica, né? Pelo menos para quem sabe dos bastidores. Mancini aí pega então a responsabilidade de não ter renovado com o Goiás em 2024 para 2025. Confia no elenco, fala que já deu uma olhada na montagem. Bom, e que tem que brigar pelo acesso, mais do que obrigação, né, Mancini? Ok, pessoal, professor, podemos ir para as perguntas. Quem está ao vivo? Parou aí para vocês dois aí. Calma aí, rapaz, você é mais novo que eu. Brincadeira, grande Caio. Mancini, André Rodrigues da Band News, tá? Toda sorte do seu retorno ao Goiás. Obrigado, o Goiás André. que foi mal novamente no Campeonato Goiano, e aí críticas e mais críticas com relação ao futebol, até os reforços que foram contratados para esse ano. E a janela já fecha agora 11 de abril. O tema é esse. O André você já de chega cara. na canela. Reforços. Como é que está esse assunto já? Você mal chegou, mas até de forma urgente, né? A qualificação do elenco para a Série B. Esse tema reforços e, ao mesmo tempo, alguns nomes foram cogitados que sairiam do Goiás. Edu, Regis, DG, Herculano. Você prefere que não saiam, que ficam no Goiás, até de repente para você ter um elenco até maior para começar a Série B? Olha, para te falar a verdade, ainda não deu tempo, né? O acerto foi feito ontem, perto da hora do almoço. Todos vocês sabem que eu sou de Ribeirão Preto. Eu peguei meu carro, cheguei aqui à noite, hoje de manhã, nós já começamos a conversar. Mas existem assuntos que vão demandar um pouquinho mais de tempo. Eu e o Lucas Andrino, que estamos no dia a dia muito alinhados, com certeza a gente vai ter que falar de tudo isso. Ainda não dá para te adiantar nada, porque, sinceramente, não deu tempo ainda de sentar e falar sobre isso. Mas há sempre uma necessidade, quando você termina um campeonato e vai começar outro, sendo que a Copa Verde está no meio desses dois, de você parar, olhar o mercado, analisar aquilo que você tem dentro da sua equipe e analisar aquilo que o mercado oferece também. Com certeza, é óbvio que todo treinador quer reforços. E eu até já falei isso para ele sem citar nomes. Mas é importante também que a gente analise uma coisa com muita clareza. O jogador,
ou os jogadores, eles não são os mesmos com todos os treinadores. A gente tem que entender isso. Alguns atletas que comigo foram muito bem no final do ano passado não repetiram esse ano a mesma performance. Então, nós temos que também analisar dessa forma, porque muda a característica de jogo, muda a metodologia de trabalho. Eu acredito muito na minha equipe de trabalho, com a metodologia que eu tenho para realmente dar coragem ao time, dar uma marcação alta, um time ofensivo e tudo mais. Só que para isso a gente precisa de um pouquinho de tempo. Então essa análise ela vai ser feita, a gente está muito atento à janela, ao período, mas eu acho que iniciar um trabalho de uma forma injusta, ao menos eu não gosto. Eu gosto de olhar, analisar e ver aquilo que está precisando realmente e de quem a gente vai ter que abrir mão para que a gente siga sempre uma reta tentando acertar o máximo possível. Tá, vem cá, Mancini. Em 2024, você trabalhou aí com o Edu, com o Herculano, com o Regis. Cara, tem muitos jogadores que ele trabalhou em 2024 que ele conhece. Que não renderam em 2024 com ele e não renderam agora com o Jair Ventura. Precisa dessa nova análise? Escorregou um pouco. Escorregou. Boa tarde, Mancini, Caio Boa Muniz, tarde, Caio. estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. No ano passado, você finaliza a Série B com aproveitamento até superior ao do campeão, que foi o Santos. Apesar disso, né, aqueles jogos contra América, Sport, o início demorou um pouquinho para engrenar na Série B do ano passado. O Goiás tem a Série B que começa semana que vem agora, também tem as finais da Copa Verde. Como que você pretende fazer o Goiás render mais rápido dessa vez, agora com a Série B batendo na porta? Eu fiz uma análise do elenco. O elenco tem vários atletas que já foram meus atletas aqui no Goiás e tem vários atletas que chegaram agora que já foram meus atletas em outros clubes. E isso é importante porque todos eles sabem a minha maneira de ser, o que eu cobro, o que eu exijo. Então é importante quando você quer mudar uma forma de jogar, que os atletas entendam o mais rápido possível. Realmente, no ano passado, a gente demorou um pouco para isso, e talvez isso tenha nos custado caro, porque as 7 vitórias finais acabaram não sendo suficiente para o acesso. Mas eu, analisando, acho que este ano a gente vai ter um encaixe mais rápido, e é necessário isso, né? Porque o tempo urge, o campeonato já vai começar, a torcida está impaciente, a pressão aumenta e o jogador, de uma certa forma, sente isso. Eu me lembro muito bem, lá no ano passado, quando a gente falava sobre isso, porque eu cheguei com essa situação também. O clima era tenso, a cobrança existia, o torcedor estava insatisfeito, muito parecido com o que o Goiás vive hoje. Mas é importante a gente entender que é um momento da gente dar as mãos, de chamar o torcedor, de fazer o torcedor entender que ele é muito importante dentro desse contexto para virar a chave. Ele sabe que ele tem um comandante aqui que vai cobrar os jogadores, que diariamente voltado para isso, nos treinamentos, para que a gente possa ter bom desempenho no jogo. Todo mundo quer ganhar e jogar bem, mas para isso você tem que ter um equilíbrio emocional para suportar tudo aquilo que está acontecendo no estádio. E eu também pretendo atacar, porque eu já percebi que isso foi um empecilho dessa temporada. Sei que a equipe fez poucos gols, sei que a equipe sofreu demais, passou com algumas penalidades aí para que pudesse avançar de fase. Então, tudo isso vai ser feito uma análise, mas eu tenho certeza que a gente vai mudar o panorama, e é exatamente por isso que eu aceitei a proposta, estou aqui, para que a gente possa desenvolver. Quando muita gente falava lá atrás que eu já tinha algo acertado com outros clubes, não era verdade. Então, que agora a gente possa retomar o trabalho aí de uma forma significativa e entregar para o torcedor aquilo que ele quer ver. Um Goiás forte, um Goiás que brigue em campo, um Goiás que jogue futebol. Mancini é um cara fiel, né? Deu pra ver que ele conhece o elenco melhor do que ele quis mostrar naquela primeira resposta. Ele falou como que foi a temporada do Goiás, a dificuldade de vencer, os pênaltis, as vitórias com os pênaltis. Mancini, você conhece o elenco.
Você não quis responder aí pro André quem que não poderia ser utilizado, quem que você não quer utilizar. Eu vou dar uma aceleradinha aqui na velocidade, a gente não termina essa coletiva hoje. O Mancini tem a fala um pouco lenta, então. Esse aqui tá bom. Todo mundo entender, né? Aí eu. Quem sabe faz ao vivo. Pessoal, boa tarde a todos do canal no YouTube para a coletiva de apresentação. Sou bem-vindo, né? Vamos lá agora. Aqui, Corrigir nessa aqui. missão. Depois da classificação do Goiás à final da Copa Verde, da forma que aconteceu, Pra explicar, eu tentei acelerar o vídeo, só que a voz do Mancini, do Fernando Lima, ficou parecendo do Pato Donald, não dá. Aí vamos tocar com seriedade. um sufoco e o time jogando mal, blogueiros, influencers, redes sociais pipocando na demissão do Andrino e do Jair Ventura. Os dias se passaram e somente segunda-feira agora o Jair se despediu do grupo e na terça, que foi ontem, o comunicado oficial do Goiás da saída dele. Aí eu te pergunto, quando é que foi o acerto seu com o Goiás nesse Ele período respondeu. todo? E se me permite, já nessa avaliação do Goiás, se é possível trazer, se você detectou já nessa avaliação, um camisa 9, o homem-gol, que foi um grande problema do Goiás esse ano. Está sendo, né? Bom, vamos lá. O acerto foi logo após a demissão do Jair, né? Até porque nós usamos isso como método de vida. Eu não posso, de maneira alguma, dialogar com alguma equipe sem que antes tenha já sido decidido. Eu tenho o meu representante, que está até aqui, que é o Fábio Melo, que cuida de toda essa parte. E assim que eu tive a notícia, eu peguei meu carro, botei as malas no carro e vim para Goiânia. Cheguei aqui tarde da noite, quase que eu não assisto o jogo do Brasil e Argentina, que eu preferia até não ter visto, mas enfim. E a sua outra pergunta, que foi sobre o homem-gol. Todas as equipes querem esse jogador. O mercado hoje, infelizmente, ele não nos oferece muita coisa. Às vezes... Eu acho engraçado que o mercado, ultimamente, a gente assistindo as coletivas, o mercado não oferece nada, né? O mercado não oferece lateral, o mercado não oferece meia, o mercado não oferece centroavante, não oferece ponta de qualidade. O que o mercado está oferecendo? O que o futebol brasileiro está oferecendo? A gente tem que fazer uma aposta em um ou outro jogador, mas eu vou puxar agora os 4 jogadores, entre aspas, que nós temos ali, que é o Facundo Barceló, o Breno Herculano, o Arthur Caíque e o Edu. O Edu e o Breno já foram meus atletas aqui no Goiás. O Breno comigo teve um desempenho muito alto, fez vários gols, foi importantíssimo naquela sequência de 7 jogos vencendo. E eu não acredito que em 90 dias o cara perdeu aquilo que ele mostrou. Assim como o Edu, já foi artilheiro em outros lugares também. O Arthur Caíque foi meu atleta na Chapecoense. É um atleta extremamente inteligente, que naquela ocasião jogava como extremo do lado esquerdo, mas que em algumas vezes fez centroavante para a gente. E o Facundo Barceló, que foi meu atleta no Ceará também. Então, são 4 jogadores que, se a gente abrir a boca no mercado, outros clubes vão se interessar. A gente tem que tentar entender o porquê que eles não estão entregando aquilo que pode, assim como outros jogadores também não estão, porque é importante dizer que... Então, você conhece o elenco, né? Você conhece o elenco muito bem, Mancini. Conhece. Mesmo eu não estando aqui, certamente eu acompanhei os jogos, eu vi, né? E pela dificuldade em se encontrar jogadores no mercado, a gente tem que olhar para os nossos também, e aquilo que eu disse na primeira resposta vale agora. O atleta, ele tem performances diferentes com vários tipos de treinadores. Eu espero que comigo esses 4 jogadores deem o recado que todos nós esperamos. A gente não pode, num momento como esse, de turbulência emocional... Ficado chateado por não ter
ter sido procurado por uma renovação, né? Por tudo que aconteceu naquela reta final, que você esperava a continuidade nessa temporada. Queria que você confirmasse, era isso mesmo, se você ficou com... A pergunta que deveria ser feita. Parabéns, Natália. Se o Mancini ficou chateado por não ser procurado para renovar. Uma pontinha de chateação, e o que te fez aceitar esse convite do Goiás tão rápido para voltar para assumir o time esmeraldino? Olha, o convite, o fato de eu ter aceitado é exatamente, em primeiro lugar, pela seriedade do Lucas, que está aqui do meu lado, que eu conheço o trabalho e sei do potencial dele. Então, a partir do momento que ele me ligou, eu não tive dúvida, porque eu precisava de um tempo para a minha vida pessoal, e este tempo foi me dado. Eu não acertei com outra equipe, eu esperei, eu fui para a minha cidade, resolvi uma série de problemas pessoais, que não tem nem o porquê eu falar aqui, mas que naquele momento era muito importante para mim. Talvez tenha dado a impressão, mas a impressão, a verdade é que eu não queria tomar aquela decisão. E eu tive que tomar uma decisão contrária. E eu posso até abrir aqui para vocês que foi uma decisão difícil e que eu tive que me impor sobre a minha equipe de trabalho que queria ficar no Goiás. Então o Goiás procurou. O Goiás queria a renovação como do Mancini. Ele está desmentindo todo o que circulou. Então é um momento, muita gente pode ter entendido diferente, mas é um momento onde às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que são contrárias àquilo que o teu coração quer. Ou a gente fala e usa e age com aquilo que o coração manda, ou você tem que ser cerebral. E eu hoje entendo que naquele momento eu fui cerebral. Eu não deixei que o sentimento tomasse conta, porque seria muito fácil uma renovação e uma continuidade de trabalho, mas assim como eu expliquei anteriormente, eu vinha de sequências de trabalho desgastantes e a minha vida pessoal sendo deixada um pouco de lado, e eu optei em me arrumar primeiro, para que depois, logicamente que eu não estava esperando o Goiás, eu estava aberto agora para o Campeonato Brasileiro, e aí acabou surgindo a chance do Goiás, que é um lugar onde eu me sinto bem, que eu me dou bem com todos vocês da imprensa, que eu me dou bem com todos os funcionários do clube, tenho a confiança da diretoria, que é uma coisa também muito importante de se falar, tenho muita confiança da parte dos atletas, que também é difícil, porque normalmente você, pela minha personalidade, às vezes eu também entro em atrito com os atletas. Então eu acho que o conjunto fez com que eu aceitasse rapidamente, e a decisão tomada lá atrás, eu já expliquei os motivos. Oi, Mancini, boa tarde, Rafael Boa tarde, Bessa, tudo bem? SBT, TV Serra Dourada. Eu vou continuar nesse tema, porque nós sabemos que o torcedor e a imprensa não sabe praticamente nada. Eu tenho uma opinião que, assim, a imprensa e a torcida ficam sabendo 15%, 10% do que acontece internamente em um clube de futebol. E naquele momento, a impressão que nós tivemos, pelo menos eu tive, vou falar por mim, é que a questão política do Goiás também influenciou na sua saída. Isso Sim. aconteceu e agora está resolvido? Olha, não aconteceu, não teve influência nenhuma a parte política. Eu sei que o Goiás é um clube politicamente um pouco agitado, nós sabemos disso, e eu Um pouco, Mancini? Um pouco? soube isso até através de vocês aqui nas entrevistas e tal, nas coletivas, mas não teve peso nenhum, até porque eu me dou com todos eles. Inclusive, me dou muito com o Paulo Rogério. Tá? Então, já estou aqui abrindo, me dou com o Edminho também. Acho que é importante quando você mantém relações profissionais com todas as pessoas. Né? O Leonardo Pacheco eu estou conhecendo agora, o Lucas Andrino, nós já temos até aqui mesmo no Goiás uma história juntos, e é importante, me dou com o Vanderlan, que naquele momento tinha assumido o conselho, me dou com todos eles. O Mancini está de casa, né? Ele citou o nome de todas as figuras. Mancini, realmente você era o nome certo. Acho que isso é
é uma peça importante dentro de uma engrenagem num time de futebol. Eu não posso passar por um clube e não ter contato com a parte política. É necessário que a gente tenha. E eu até brinco nas minhas amizades que a política deveria ser uma matéria curricular, porque em qualquer lugar da vida você tem que lidar com a política. Né? E isso é importante para que você se desenvolva como ser humano, saber agir politicamente em cada situação. Bom, deu para a gente escutar aí muito do Mancini, 25 minutos da entrevista do Wagner Mancini. A gente pegou os pontos principais, como que ele vai trabalhar com o elenco, se vai ter dispensa agora, contratação. Deu para perceber que não vai ter saída agora. Ele quer entender ainda mais sobre alguns jogadores. Saídas que antes eram certas, como do Edu, do Breno Herculano, o próprio Regis, vão ganhar aí uma chance, até porque o Mancini já conhece os jogadores. Essa parte aí da renovação pega muito de surpresa todos. A forma como o Mancini falou, né, conduziu, que foi ele que não quis renovar, a gente tinha outra informação, mas enfim, entrevista bacana, o Mancini é um cara muito gente boa, toda sorte do mundo a ele, toda sorte do mundo ao Goiás na final da Copa Verde, na Série B, Goiás que é um favorito, que tem a responsabilidade de subir para a Série A e tomara que consiga. Gostou? Se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, rumo aos 1000 inscritos. Até!